Tome a sua Bíblia na mão e nós vamos para a ministração da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus continuará falando conosco nesta noite. Pastor Alcides, ministrando a palavra do Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos lermos a Bíblia Sagrada, Isaías, de número 38. Glória a Deus, santo és o nome do Senhor. Isaías 38, e o verso a partir do 1. Isaías está bem próximo de Salmos, bem próximo de Jeremias. Antigo Testamento, para que todos possam acompanhar a leitura bíblica da palavra de Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor para os nossos corações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém. Deus abençoe. Aos irmãos, tomai o vosso assento nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, estamos diante, Senhor, e senhoras que se reúnem nesta noite para ouvir a palavra de Deus e cultuar ao Senhor. Estamos diante de um texto bíblico bem conhecido de aqueles que são leitores, de todos os crentes, que fala sobre a saúde e o milagre na vida de Ezequias. Se os senhores e senhoras, jovens, crianças e adolescentes, ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos vermos a sentença de morte ao homem chamado Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma doença, e esta doença que ele sofreu era doença mortal. Ezequias, ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Ezequias era um homem temente ao Senhor. Ezequias, na sua oração, ele conta para Deus, dizendo: eu andei na tua presença, andei em verdade, fiz tudo com coração perfeito,
e andei diante dos teus olhos, fazendo aquilo que o Senhor deseja. Mas este homem fiel a Deus, um dia o seu corpo veio a sofrer uma enfermidade. Muitas vezes nós procuramos algumas circunstâncias porque que nós muitas vezes estamos passando por algumas dificuldades. E às vezes nós não entendemos. E às vezes até buscamos algumas explicações. Ezequias, ele olhava para a vida dele e não achava razão por que ele estava merecendo passar por um sofrimento daquele. Um dia eu estava conversando com o irmão da nossa igreja, que Deus levou para estar com ele. E num dia que nós estávamos conversando, ele estava sofrendo muitas dores. E no dia e no momento que nós estávamos conversando, ele disse: eu não sei o porquê. Por que eu estou sofrendo tanto assim? Eu esperava que no momento da minha partida, eu pudesse, em questões de segundos ou de minutos, partir para a eternidade. Mas eu já estou há alguns meses sofrendo as dores. Eu não sei o porquê. Eu tentei fazer de tudo servindo ao Senhor, mas eu estou passando por esta dificuldade. Mas no final das palavras dele, ele disse assim: nem tudo é o meu querer, que tudo seja a vontade do Senhor. E Deus sabe o porquê que eu estou sofrendo. E o seu Filho Jesus Cristo sofreu, pastor, muito mais por mim do que eu estou sofrendo aqui. Ele disse: eu estou sofrendo aqui. Algumas pessoas vêm e começam a ficar desesperadas, porque vê a dor que eu estou passando. Eu sempre tenho uma palavra para o coração de todas as pessoas que aqui vêm. Deus sempre consola o meu coração, mesmo diante das dores, mesmo diante do sofrimento. E eu ouvindo aquelas palavras de alguém que estava passando por grandes aflições, por grandes lutas, por grandes dores, e eu pude entender que nada pode tirar a esperança daquele que tem o coração voltado para Deus, que tem certeza da sua salvação. Mesmo sofrendo dores e não entendendo por que Deus estava levando a ele por aquele sofrimento, mas ele estava entendendo que era um trabalhar de Deus na sua vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Ezequias, ele sofrendo por alguns momentos, sofrendo muitíssimo. E nós observamos que Ezequias, ele era um homem, posso dizer, com muita sabedoria, bem conhecido, um homem de muita autoridade, mas portanto a doença dominou o seu corpo e jogou em cima de uma cama. Às vezes achamos que nós somos muitas vezes achamos que somos capazes, mas diante de uma enfermidade jogado em cima de uma cama, nós observamos que muitas vezes somos fracos, nosso corpo está debilitado. Quem trabalha no hospital, algumas irmãs estão aqui, algumas pessoas que trabalham no hospital sabem disto, que muitas vezes chegam algumas pessoas sofrendo, algumas pessoas pedindo misericórdia e pedindo ajuda e muitas vezes não consegue. E eu estive por algumas vezes indo a um lugar chamado, ao lugar que faz hemodiálise, para que os irmãos possam entender melhor. E quando eles estavam lá, levando alguém para fazer hemodiálise 3 vezes por semana, e eu observava que muitas pessoas chegavam pessoas simples, chegavam pessoas que a gente via que eram muito necessitados, pessoas pobres, mas chegávamos pessoas importantes, e sentava numa cadeira um lado do outro, e o seu sangue passaria sobre uma máquina, e algumas pessoas, os órgãos públicos levavam, outros descia das suas caminhonetas, senhores fazendeiros, empresários, descia dos seus carros de luxos, e muitas vezes carregados, e eram colocados em uma cadeira, e aquela cadeira ele se jogava e o seu sangue começava a passar para a purificação. As mesmas situações, os mesmos sofrimentos,
tanto do rico como do pobre, como do homem como da mulher, estava nas mesmas situações. E alguns deles desmaiavam, alguns deles não aguentavam andar pelas fraquezas do seu corpo. E eu ficava observando como o homem é fraco, como o ser humano, o seu corpo é fraco. Como nós podemos dizer que nós somos o que somos, somos fortes, mas nós não somos muitas coisas. Nós somos fracos, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos pessoas fracas. O único que nos fortalece se chama Deus. O nosso corpo, ele um dia vai se decompor. A Bíblia diz que viemos do pó e para o pó vai ter que tornar. E às vezes, antes do pó nós voltarmos para o pó, muitas vezes vamos passar por alguns sofrimentos, por algumas dores, e nem todos estão preparados para passar por alguns sofrimentos. Temos algumas pessoas que por algumas simples dores já começam a desesperar, já começa a achar que tudo se acabou. Mas eu quero dizer para ti nesta noite, mesmo que você serve ou não serve a Deus, nosso corpo passará por algumas lutas, passará por algumas aflições. Os nossos poderes aquisitivos muitas vezes podemos perder. Muitas vezes podemos sermos humilhados, muitas vezes podemos sermos traídos, muitas vezes podemos sofrermos algumas consequências, até injustamente, porque nós estamos aqui na terra. Mas o que vale mais não é muitas vezes as pessoas com as suas ignorâncias ou com as suas arrompanças querermos crescermos e dizermos que somos os tal. O que vale mais é o homem ter a esperança em Deus, confiar em Deus e estarmos na presença de Deus diante de todas as dificuldades. A dificuldade chegou para Ezequias e a dificuldade chegou para ele uma antes, que foi a perseguição, foi o sofrimento. O rei estava impondo sobre ele, havia uma perseguição sobre ele, sobre a cidade, sobre a sua família. Mas agora chegou mais uma, que era a enfermidade, mas ele era temente a Deus. Eu não sei todas as pessoas que adentraram aqui neste templo nesta noite, se todos aqui temem a Deus, todos servem ao Senhor, independentemente enquanto nós estivermos aqui. A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas a Bíblia diz que nós é para termos bom ânimo, e o bom ânimo nós só teremos com a ajuda do Espírito Santo. O bom ânimo nós só teremos com a ajuda do Espírito Santo. Entenda isto, porque sem o Espírito Santo nós não conseguiremos sermos fortes para vencermos este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a doença de Ezequias foi muito grande, a doença de Ezequias foi muito forte, que jogou ele em cima da cama. Ezequias estava doente, muito mais do que alguém que está por aqui, porque Ezequias não tinha prazer de ir ao templo, Ezequias não tinha o prazer de ir para o seu trabalho, Ezequias não tinha prazer de fiscalizar os trabalhos daqueles que estavam trabalhando. Ezequias já estava em cima da cama. Então a situação de Ezequias estava muito pior do que muitos que estão aqui. Mas só que tinha uma coisa: Ezequias tinha uma comunhão com Deus, mesmo deitado sobre uma cama. A Bíblia diz que quando ele estava em cima da cama doente, a Bíblia nos diz que Isaías é avisado por Deus para que vá à casa de Ezequias e anuncia para ele a sua morte, anuncia que ele vai morrer. A Bíblia diz no versículo de número 2, aleluia, versículo 1: e disse assim o Senhor, aleluia, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esta foi a mensagem que Isaías levou para Ezequias, que estava numa cama. Queridos,
Todos que estão enfermos, todos que estão sobre uma cama, todos que estão sofrendo, quando ver alguém vindo à sua direção, espera que possa trazer alguma palavra de conforto, espera alguma ajuda. Ainda mais, Ezequias estava recebendo nada mais, nada menos do que um profeta, e profeta deveria então trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Quem sabe ele esperava uma palavra de ânimo, mas não foi esta palavra que o Senhor Deus tinha para o coração de Ezequias. Aleluia! A palavra de Deus para Ezequias era: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Esta foi a palavra que soou da boca do profeta a Ezequias, um homem de Deus. Queridos, muitas vezes nós ouvimos coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Muitas vezes escutamos coisas que nós não gostaríamos de escutar. Muitas vezes nós vemos com nossos olhos coisas que nós não gostaríamos de ver. Muitas vezes sentimos coisas que nós não gostaríamos de sentir. Mas eu quero dizer que tudo tem um propósito debaixo dos céus, e aquele que teme a Deus sabe do trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia! Eu posso ver que Deus não mandou Isaías levar uma palavra de conforto, uma palavra de cura, mas foi uma palavra de morte, uma palavra de extermínio, uma palavra de final. Ezequias ia deixar de existir. Esta era a palavra de Deus através do profeta, mas ele não desesperou, ele não ficou preocupado. Eu quero dizer para todos quantos estão aqui presentes: se você não ouviu, vai ouvir. Se você não viu, vai ver. Coisa que vai desagradar o teu coração, a tua mente. Se você não sentiu, sentirá algo que vai doer e que você jamais gostaria de sentir. Mas eu quero dizer e deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia! Aqueles que temem a Deus não buscam uma corda para tirar a sua vida. Aquele que teme a Deus não toma veneno para tirar a sua vida. Aquele que teme a Deus não vai para as mesas de bares. Aquele que teme a Deus não vai fazer confusão aqui e aqui colar. Ele vai na presença de Deus. Ele sabe que de lá vem o seu refúgio, vem a sua fortaleza, vem o teu sustento, vem a sua vitória. Ezequias sabia disto quando ele ouve a palavra do profeta. Aleluia! A Bíblia diz que o profeta Isaías vai embora, e quando o profeta vai embora, ele fica. Mas quando ele fica, ele se não desespera. Ele tem um Deus que estava olhando para ele. Ele tem um Deus que estava olhando para ele. Ele tinha um Deus que estava vendo a sua história. Ele tinha um Deus que estava vendo o teu sofrimento. Ele tinha um Deus que estava vendo tudo. Ele servia um Deus que olhava. Ele servia um Deus que escutava. E então, quando o profeta foi embora, sem uma palavra de bênção, mas ele servia um Deus que podia dar a bênção, mesmo com a sentença de morte. Querida igreja, não é o final, não é um final quando alguém diz uma palavra. A palavra final vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor dos exércitos. A última palavra vem dele, vem dele, vem dele. Confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ezequias não, neste momento, não convidou as pessoas para ir na sua casa para fazer oração com ele. Não foi assim que ele fez, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Muitas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades sem força, e às vezes necessitamos de pedir ajuda de alguém. É fácil muitas vezes alguém não ter condições de orar, é por algumas fraquezas espirituais. Como tem muita gente assim,
que não consegue orar nem 1 minuto, não consegue orar 2 minutos, não consegue orar 10 minutos, não consegue fazer uma oração diária, ou muitas vezes até semanal, não consegue orar. Mas Ezequias, ele sabia orar, ele sabia falar com Deus, ele sabia se derramar diante de Deus. Querida igreja, nós precisamos sabermos nos curvarmos diante do Senhor. Quem sabe eu falo com alguém, talvez você está em casa, talvez você está no seu trabalho, dê uma paradinha para ouvir e participar deste culto. Talvez durante este ano que ainda se inicia, você não teve um contato com Deus, e quem sabe entra dia e sai dia, e você não tem um contato de Deus, uma preparação. Eu quero dizer que tudo é uma preparação, tudo é uma preparação para a colheita. Tem gente que vai plantando as coisas ruins e lá na frente vai colher coisas ruins, mas todos aqueles que vão plantando as coisas boas, vai colher coisas boas futuramente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, este homem Ezequias, ele plantou coisas boas, ele plantou coisas extraordinárias para colher depois. Eu quero dizer para ti que me ouve nesta noite, plante oração, plante oração, seja um homem ou uma mulher que vive na presença de Deus, medite na palavra de Deus, serve ao Senhor de todo o coração, não deixe para a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi alguém dizer: ore por mim, que eu não sei nem orar. E nós temos tempo de aprender, buscarmos ao Senhor, nós temos tempo de aprender para falar com Deus, e é tempo para ouvir a voz do Senhor, para quando no tempo de necessidade nós podemos abrir a nossa boca e conversar com Deus. Tem pessoas que só conversa com o outro diante da sua necessidade. Se não tiver necessidade nenhuma, ele não conversa com ninguém. Muitas vezes ele é vizinho, mas você não conversa com ele. Ele só procure quando ele precisa de você, quando ele precisa da gente, mas caso contrário ele não procure. Muitas vezes vemos para a igreja, somos todos irmãos, muitas vezes nem saudamos o nosso irmão com a paz do Senhor, ou só procuramos o irmão quando nós precisamos de ajuda, ou como nós precisamos que ele ore por nós. Mas eu quero dizer para ti nesta noite, nós precisamos falar com o Senhor, porque todos nós somos necessitados, nós necessitamos das bênçãos do Senhor, nós necessitamos das misericórdias de Deus, e todos os dias nós precisamos falarmos com Deus. Não deixa para falar com o Senhor só na hora que falta o pão de cada dia, não deixa para falar com o Senhor somente na hora que falta a saúde, não deixa para falar com o Senhor somente que faltar o dinheiro no bolso, não deixa para falar com o Senhor somente na hora da necessidade, mas seja amigo de Deus, converse com Deus, fale com Deus, e no momento que você precisar, você já tem liberdade para conversar com Ele, já tem liberdade para adorar-se com o Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja Ele para sempre. Ezequias tinha essa liberdade de falar com Deus. Ezequias tinha essa liberdade, porque ele não falava coisa com Deus não somente na hora da sua necessidade. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaías vai embora e vai caminhando. Agora eu observo que o homem de Deus e vai indo embora para a sua casa, e Ezequias não perde tempo. Ezequias vira o seu rosto para a parede. Aleluia. Ou quem sabe ele dá uma roladinha de lado, quem sabe não conseguiu levantar para se jogar de joelho, para orar. Porque temos momentos, irmãos, que nós temos que fazermos a oração da maneira que nós estamos, da forma que nós estamos, é da forma que nós estamos. Mas como é bom nós se curvarmos diante de Deus e clamar ao Senhor. Mas tem hora, irmão, que nós não temos como se dobrarmos o nosso joelho.
Ezequias não teve como dobrar o seu joelho por causa da enfermidade. Eu não sei como Jonas fez no ventre do peixe, mas no momento difícil a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Lá no ventre do peixe, ele não teve como ir para o templo adorar o Senhor, mas lá diante da necessidade ele clamou ao Senhor Deus, e Deus vivo ouviu a sua oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo e Silas orou lá dentro do cárcere e o Senhor ouviu. Pedro orou dentro do cárcere e o Senhor Deus ouviu. Aleluia. Teve alguém que orou, aleluia, aleluia, na hora de ser apedrejado. Alguém orou pregado na cruz e Deus ouviu. Queridos, nós precisamos estarmos com a vida sempre em oração, porque no momento que nós precisarmos, da maneira que nós precisarmos, da forma que nós estivermos, o Deus dos céus vai nos recompensar, porque nós já temos uma história de convivência com Ele. Nós não somos somente aproveitadores, mas somos adoradores, adoradores de verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, existe alguém aproveitadores? Existe muitos gente aproveitadores. Os aproveitadores, eles só querem os benefícios. Ele não contribui com nada, não faz nada, só são aproveitadores. Mas os adoradores são diferentes, adoram o Senhor em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Os aproveitadores só quer bênção. Os aproveitadores só quer cura, só quer milagre. Oh, aleluia! Aleluia! Não faz nada para o reino de Deus. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. E alguns verdadeiros adoradores, muitas vezes o pastor nem vê e nem consegue olhar para o momento dele, porque pelas madrugadas é ele que está clamando, é ela que está clamando. Muitas vezes nós estamos trabalhando, mas alguém está lá em casa orando por nós. São os verdadeiros adoradores que estão ali buscando ao Senhor. Oh, aleluia, eu sei que nesta igreja tem. No passado tinha muitos, e muitos pregam hoje dizendo que a igreja do passado tinha. Mas eu quero dizer que na igreja de presente, em Presidente Médici, ainda existe. Porque esta é uma igreja ainda verdadeira, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Se alguém foi aproveitador até agora, em nome do Senhor Jesus, eu te convido para ser adorador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você adora, as bênçãos do Senhor começam a lhe seguir. As bênçãos do Senhor começam a chegar. Não importa a circunstância agora, o homem doente, em cima da cama, sem poder sair. E alguns dizem que esta doença era uma lepra, outros dizem que era um câncer, umas chagas, mas era uma doença que estava matando ele aos poucos. Mas ele olha para a parede, mesmo com a sentença de morte dos médicos, agora é uma sentença de morte divina. Ele disse: meu pai falou que eu vou morrer, mas Deus já mudou alguma história, e eu vou falar com ele. E agora ele vira o seu rosto e começa a falar com Deus. Ele começa a falar com Deus. A Bíblia diz no versículo 2, ele disse: Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Irmãos, eu não sei quantos minutos ele orou. Eu não sei quantos minutos foram as suas palavras, mas pela Bíblia Sagrada que nós vamos observarmos aqui, a oração de Ezequias foi bem curtinha. Foi bem curtinha, as palavras desapareceram, mas a Bíblia diz que ele começou a chorar muitíssimo, sabendo que ele ia morrer, deixar os seus filhos, deixar a sua família, deixar os seus amigos, e agora ele começa a chorar muitíssimo. As palavras foram poucos, mas as lágrimas foram muitas.
É por isso que nós pregamos dizendo que as nossas lágrimas nunca em vão diante do Senhor. Se você não tem muitas palavras, mas se vir as lágrimas, pode chorar, que o Senhor vai responder. Aleluia, a Bíblia não diz, mas eu acredito que o colchão onde ele estava deitado começou a receber as suas lágrimas, e o Senhor, ouvindo a sua oração e vendo as tuas lágrimas derramar, moveu-se o coração de Deus. Quer mover o coração de Deus? Não murmure, não reclame, ore e chore na presença de Deus, e você vai ver o mover da mão e a ação de Deus sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O profeta indo embora, e ele chorando, ele vai chorando, e vai chorando, e vai chorando, vai chorando, vai chorando. E aonde está o profeta Isaías? O profeta Isaías estava indo embora. O profeta Isaías não estava vendo a oração de Ezequias. O profeta Isaías não estava vendo as lágrimas de Ezequias. Mas ele estava indo embora para a sua casa. Quem sabe dizer, eu vou chegar em casa, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou dormir, eu vou descansar da minha viagem. Mas o Senhor disse, não, não vai, porque eu tenho alguém que está chorando lá, alguém que está derramando as lágrimas. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós não vemos, companheiro, as lágrimas um dos outros, não vemos as lágrimas umas das outras, as irmãs não vê, um dos outros irmãos não vê, as lágrimas do jovem uns dos outros vocês não vê, mas o Senhor vê. O Senhor contempla as nossas lágrimas, e quando Ele contempla as nossas lágrimas verdadeiras, as nossas lágrimas de temor, de amor, de compaixão, o Senhor Deus começa a colher e começa a responder. A Bíblia diz que o Espírito Santo, até o nosso gemido, transforma em palavras diante de Deus. Até o nosso gemido não fica somente gemido, se transforma diante de Deus em palavras. Aleluia. E agora eu vejo, pelos olhos da fé, um homem indo embora. Aleluia. Fiz minha missão, estou indo embora, estou tranquilo. E o Senhor Deus disse assim, ei, não terminou não. Vou começar uma nova obra. Vou começar uma nova obra de novo. Aleluia, aleluia. Você está entendendo quando nós choramos muitíssimo na presença de Deus? O Senhor começa tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Vai ser coisas melhores. Aleluia, aleluia. E eu acredito que Isaías deu uma paradinha e disse, Senhor, o que foi? Volta lá. Entrega uma nova profecia para ele. Pode falar uma nova mensagem para ele, que eu mudei agora a minha história, e vou mudar a história da vida dele. Diz para ele, que ele não vai morrer mais agora. Vai não, Senhor? Não, fale para ele, que ele não vai morrer mais agora. Mas eu acabei de dizer que ele vai morrer, mas eu mudei. Eu mudei. Mas por que o Senhor mudou? Eu mudei porque eu ouvi as suas orações. Vi as tuas lágrimas rolar. E eu mudei. Eu mudei a história. Fala para ele que ele não vai morrer mais. Fala para ele que ele não vai morrer mais. Agora ele muda o trajeto e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando. Agora chega na porta, eu acabei de entregar uma mensagem, agora vou entregar uma mensagem contrária, mas é a vontade de Deus. Aleluia, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. Oh, aleluia, e Deus vai falando no seu coração. Aleluia, a Bíblia não diz, mas o Senhor vai falando com Isaías, que era o profeta, e Ezequias vai chorando, e vai chorando, e vai chorando. E de repente Deus diz, ei, eu vou acrescentar para ele, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele.
eu vou dar mais 15 anos de vida. Tá bom, Senhor, eu vou dizer que ele não vai morrer, que tu ouviu as suas orações, que tu viu as tuas lágrimas e que tu vai acrescentar 15 anos. Estou indo, Senhor, estou indo, Senhor. Tu mudou a história dele, então aleluia, eu vou profetizar. Acredito que ele vai chegando, ele vai chegando. Aí o Senhor diz: não termina mais aí. Diz para ele que eu tenho mais bênção para ele. Diz para ele que eu vou defender ele. Eu vou defender a cidade. Vou defender ele e esta cidade por causa da tua oração, por causa das tuas lágrimas, por causa que ele está andando na minha presença. Ele chorou, agora as tuas lágrimas eu vou lutar por ele. Vou lutar pela cidade, vou lutar pela tua casa. Oh, aleluia. Querida igreja do Senhor, Deus muda a história quando nós resolvemos a nossa história ser mais bonita na presença de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Como que você está escrevendo a tua história? Como que você está escrevendo a tua história no dia a dia? Você quer uma vida mudada pelo Senhor Jesus? Escreve uma história bonita hoje, para o Senhor recompensar, para o Senhor recompensar no amanhã. Aleluia. Agora ele chega lá, aleluia. Eu observo que Isaías chega e ele está lá chorando. Oh, aleluia. Aí chega o profeta novamente. O profeta chega e o profeta não tem muita conversa, né? Não vai contar a história, não vai contar o que aconteceu pelo caminho, não vai contar o que aconteceu o mês passado, os problemas econômicos que está acontecendo. O profeta só vai lá falar o que deve falar. Tem muitas pessoas que dizem homem de Deus, mulher de Deus, fala o que não deve. Mas o homem de Deus só fala o que deve, só fala o que é de bem, só fala aquilo que é perfeito, aquilo que é de bem e de serventia para a glória de Deus. Não vai na casa dos outros para fazer confusão, não. Vai na casa dos outros para abençoar, aleluia, ou falar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele chega. Ezequias, estou de volta. Aleluia, estou de volta. Oh, aleluia. Agora imagine aquele homem chorando. Acredito que ele dá uma viradinha. As lágrimas estão correndo. Por que ele estava chorando? Por causa da palavra anterior que ele ia morrer. A lágrima que ele estava chorando não era por causa da doença, era por causa da morte. Ele não queria morrer. Ele não queria. E agora ele vira para o profeta que tinha profetizado a morte. E ele sabia que era o profeta, que ia acontecer aquilo que o profeta tinha falado, porque a ordem vinha de Deus. Aí o profeta disse para ele: Isaías, eu tenho coisa boa para você. As lágrimas estava rolando, não tinha secado, mas acredito que o coração dele estava acelerado novamente, porque quando viu o profeta, o homem de Deus, o coração, quem sabe, acelerou novamente. E agora ele disse: olha, o Deus que tu serve, o nosso Deus, o meu Deus, o Deus de Isaac e de Jacó, mandou de volta aqui. Você quer escutar, Ezequias? Aleluia. Irmãos, eu não sei, mas se fosse nos dias de hoje um crente bem pentecostal, batizado com o Espírito Santo, nadando na unção, aleluia, poderia entrar da porta para dentro já sapateando e falando em mistério. Se fosse nos dias de hoje, mas naquela época não existia essa ação do Espírito Santo. Mas ele entrou com a confiança que Deus ia mudar a história. Aleluia, aleluia. Irmãos, agora ele vai profetizar vida para o homem. O homem que estava sentenciado à morte, agora ele vai profetizar vida. Querido, é só Deus para mudar quadro. A perseguição, a luta da cidade dele era grande. O rei da Síria estava perturbando, acabando, destruindo, e estava perto de destruir todos eles. Agora veio uma palavra dizendo: olha, não vai mais. Ô Ezequias, Deus mandou dizer para você
que Ele ouviu as suas orações. Ele ouviu o seu clamor. E Ele viu as tuas lágrimas. Ele mandou dizer para você que você não vai morrer agora, mas não. Que você vai levantar desta cama e vai viver mais 15 anos. Tu vai viver mais 15 anos com saúde. E vai defender você, vai defender esta cidade, vai defender a tua casa. Oh, aleluia. E agora você vai me perguntar, ele parou de chorar? Eu acredito que não. Agora a alegria foi maior que a choro foi por alegria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu encerro agora dizendo para você qual é a mensagem que você quer ouvir da parte de Deus. Tem a primeira e tem a segunda. Quem depende do teu comportamento é o tamanho da sua vitória. Depende do que você suportar nas primeiras aflições, é o tamanho da sua vitória lá. É o que você planta agora, é o que você vai colher lá na frente. Ou o que você está fazendo para o reino de Deus? A tua vidinha, como que você está diante do Senhor dos Exércitos? Você pode virar para a parede e dizer: Senhor, eu ando na tua presença. Senhor, eu estou andando de coração perfeito e fazendo tudo que é reto diante dos teus olhos. Senhor, socorre-me, livra-me. Ou você está sentindo que Deus está distante de você? Se você está sentindo que Deus está distante de você, chegou o momento de você fazer um concerto-se com o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus levantou Ezequias daquela cama e os dias de vida deles foi um sucesso. Deus levantou Ezequias e a vida dele foi um sucesso. E eu quero dizer que nada acabou para você. Depende da tua decisão. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Qual foi o tamanho da sua oração essa semana? Qual foi o tamanho do seu sofrimento esta semana? O que você pediu para o Senhor? O que você precisa do Senhor? Eu quero orar daqui a pouquinho para todos aqui que está presente. Mas antes eu quero dar a oportunidade para umas pessoas que estão aqui, quem sabe, tão necessitada, que precisa de levar Jesus de Nazaré para a sua casa. Aleluia, aleluia. Nós temos o melhor amigo chamado Jesus, o Deus poderoso. Ele é o amigo mais fiel, mais chegado do que o irmão. Ninguém poderia abençoar a vida de Ezequias a não ser Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou conosco e nos manda que levante dos culpados ao Senhor. Falta. Nós isto é porque não levemos tudo a Deus em oração. Você pode estar fraco, mas Jesus tem refúgio para você. Jesus tem bênção para você. Tem alguém nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor, até mesmo que nunca foi crente, e quer tomar uma decisão de servir ao Senhor nesta noite? Venha depressa. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Tem alguém para Jesus?
Onde está a primeira pessoa? Vem depressa. Eu sei que Jesus falou no teu coração e você precisa do Senhor Jesus nesta noite. Onde está a primeira pessoa para reconciliar com o Senhor? Um senhor, uma senhora. Prepara-te enquanto é tempo. Vem em nome do Senhor Jesus. Onde está a primeira pessoa? Eu aguardo. Estou prova nos mostrou quando pra levar consigo. Aleluia. Nossas manchas pra lavar, goza vida no futuro, nem podemos alcançar. Eu quero orar com todos agora aqui nesta noite. Como que você está? Você quer chorar um pouquinho na presença de Deus? Se você quiser, tudo bem. Você pode chorar na presença de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas a Bíblia diz que todos nós somos necessitados. Talvez você está com uma saúde, mas tem alguma coisa que está ali perturbando o seu coração e a sua mente. E o Senhor Jesus pode te trazer alívio para a tua mente e para o teu coração nesta noite. Quem sabe você está com problemas não de saúde, não é de mente nem de coração, mas o outro problema que atingiu lá na tua casa. Quem sabe no seu financeiro. Tu tens sido fiel diante de Deus no dízimo, nas suas ofertas, e não sabe o porquê. Mas eu quero dizer que nesta noite o Senhor vai começar a responder a oração aqui. Deus vai começar a responder as lágrimas aqui. Eu gostaria que você pudesse nesta noite fechar os teus olhos. Ninguém olhando para mim. Isto, ninguém olhando para mim. Ninguém olhando para mim, mas falando com o Senhor. Ninguém olhando para mim, mas falando com o Senhor. Ninguém olhando para mim, vai falando com o Senhor. Isto, vai falando com o Senhor. Deus manda te dizer que Ele está olhando para você agora, respondendo a tuas orações neste momento. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Xalai mais xurianda la macanda la mais xurianda la bacanda la mais xurianda la bahai. Alguém está pedindo a resposta de Deus aqui nesta noite. Não é para ti, mas é para a obra de Deus. Eu quero dizer que Deus vai cumprir na tua vida, e tu verás a glória de Deus na tua vida, porque tu estás chorando e pedindo para o reino dos céus, e Deus te usará como instrumento vivo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Agora que você já pôde chorar e adorar o Senhor, levanta as tuas mãos, que agora eu quero orar por você, se você puder. Se você puder, se você puder. Você puder, vai orando, com as mãos levantadas, se você puder, se você quiser. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, eu venho, Senhor, diante da tua presença, Senhor, nesta noite, suplicar, Senhor, a tua bênção sobre o teu filho, Senhor, que nesta noite o Senhor já pôde te adorar.
Senhor, Senhor Deus dos céus, nós estamos de pé, de mãos levantadas, pedindo, Senhor, a tua misericórdia. E tu conheces, Senhor, a cada coração, tu conheces, Senhor, cada vida. E eu venho pedir, Senhor, nesta noite, a tua bênção, Senhor, sobre a vida da tua serva. Eu não conheço, Senhor, Senhor, a cada pedido, mas, Senhor, tu acaba de receber a oração, tu acaba de receber, Senhor, a adoração da tua serva. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Senhor Deus, começa a abençoar a tua filha, começa a abençoar o teu filho. Senhor, se alguém está aqui, Senhor, com dores, eu começo a repreender toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A enfermidade desapareça, a enfermidade vai-te embora, a enfermidade desapareça, dor desapareça, doença desapareça agora, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Isto vai sentindo o agir de Deus, vai sentindo o trabalhar de Deus. A glória do Senhor está aqui, a glória do Senhor está aqui, aleluia, e Ele está operando, Jesus está agindo, oh, aleluia. Receba agora a graça, receba agora o milagre, receba agora a bênção, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre, aleluia. Tomai o vosso assento adorando ao Senhor.